Bom dia, todos bem? Eu espero que sim. Eu vou fazer logo uma afirmação para então colocar o título para as cenas de hoje. Claro que toda afirmação pode ser contestada, mas com argumentos, tá? Tem que argumentar. Eu argumento para defender a minha afirmação. E pensem daí sobre o que eu vou dizer agora. Não existe neutralidade na vida. Diante da vida não existe neutralidade. Não há neutralidade. Claro que tem coisas que a gente não consegue interferir direto. Não pode. Não são coisas só do nosso âmbito, são coisas grandes, sociopolíticas, até mundiais. Você não consegue interferir diretamente. Mas você não tem neutralidade. Alguém poderia dizer, coisas pequenas, como um time de futebol. Torcer por um time de futebol. Na verdade, eu não torço mais por um time de futebol. Na verdade, eu só torcia mais pela brincadeira, para me divertir. Eu era colorado, aqui no Rio Grande do Sul, internacional, e tenho ainda a alegria de ver o clube jogar, mas não, na verdade não mais, porque os times de futebol entraram numa de ser empresas extremamente lucrativas, se afastaram do povo. E eu fui colorado por um motivo que não era politicamente neutro. O Internacional, o clube de futebol do meu pai e meu pai argumentou com um argumento político. O Internacional é o time dos pobres. Foi o time que foi o primeiro clube de futebol que teve jogadores negros. Enquanto isso, o Grêmio ainda proibia jogadores de futebol negros e se identificava mais com a elite de Porto Alegre, com o pessoal dos clubes chiques. Então, o argumento do meu pai é o time do povão, é o time dos lascados, do trabalhador, da trabalhadora, é o time dos pobres. Você não fica neutro diante de uma guerra lá na Ucrânia, lá na África. Você não fica neutro. Ou você está a favor da guerra ou contra. Ou, mesmo que você não possa ir lá interferir. Você não é neutro diante de um governo na Alemanha. Você pode dizer, eu não tenho como fazer nada, mas eu sou a favor de posições que ou sejam mais humildes, humanas, ou que sejam mais violentas, mais opressoras, mais... Você não é neutro diante de uma ditadura na Arábia Saudita ou no Afeganistão.
Você não é neutro. Analise bem. Não existe neutralidade. Não existe. Você acha que não... Ah, mas eu não posso fazer nada. Mas se você comentar com o vizinho, na rede social, você movimenta ideias. E quando são milhões de pessoas que movimentam uma ideia, uma ideia que promova a justiça, a vida, o respeito, a dignidade das pessoas. Se você manifesta ideias que se posicionam ao lado dos direitos humanos, você é contra aquela ideia que movimentam posições de opressão, de ditadura, de desrespeito, de empobrecimento, de injustiça. Você não é neutro de maneira nenhuma diante da vida. Ou é vida ou é morte. É de um dos dois lados que você se coloca. Pense comigo. Claro que existem questões mais importantes, né? A do time de futebol, não. Você não vai influenciar alguma decisão política, algum movimento político com o time de futebol, dificilmente. Mas você não é neutro na sociedade, nunca. Você pode ficar até em dúvida. Com qual partido político, por exemplo. Mas você não é neutro. Por isso o título que eu dou para estas senhas de hoje, para os versículos, textos, oração, o título que eu dou para esta leitura das senhas é a fé em Cristo posiciona. A fé em Cristo posiciona nossa ação. E eu diria que todas as fés são assim. Porque o ser humano não é neutro nunca. E quando ele quiser ficar neutro, ele se posiciona ao lado da morte, porque existem forças que querem a morte. Sim, a gente está vendo no país a Bíblia sendo usada para justificar corações assassinos. Como um pastor, não é pastor, um nazi-fascista dizendo que é pastor, tenta justificar o assassinato de homossexuais, de travestis. Aliás, o nazismo fazia isso, matava, perseguia homossexuais. O nazismo fazia isso, não é interessante? Um cristão pode ter mentalidade nazista, de matar, de eliminar pessoas. Você não é neutro. A fé em Cristo posiciona a nossa ação e a gente age de certa maneira a partir de uma posição na sociedade. Sim. Não existe neutralidade.
Vamos às senhas para este dia 6 de julho de 2023, uma sexta-feira. O primeiro versículo vem do Salmo 25, versículo 1. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Em ti, Deus, eu me posiciono. E que eu não seja envergonhado nesta minha posição. E vou defendê-la. O segundo versículo vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versículo 3. Zaqueu era um cara assim, ele não era considerado nem um bom judeu e não era um cristão. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele não conhecia, ele subiu numa árvore porque ele era baixinho. E a partir dali, ele não só conheceu Jesus, mas Jesus foi conversar com ele. E a vida dele se reposicionou. Ele se reposicionou diante da vida, diante de seu trabalho, diante das outras pessoas. Ele passou a viver uma vida em outra posição política, econômica, social. Ele se converteu, digamos assim. E a oração é escrita por Jan Hus. Eu não sei se isso aqui é o reformador, talvez não. É muito mais recente. É alguém da família Hus. Hus foi um reformador. Tentou, né? E aí, como ele se posicionou, a igreja foi atrás dele e o reprimiu. A igreja católica medieval, que era um absurdo de exploração. A estrutura daquela igreja, a elite daquela igreja era podre. Por isso Lutero, Hus, Calvino tentaram reformá-la. E o Jan Hus escreve a seguinte oração: Vem, Cristo, tu és um hóspede há muito esperado, que tens o mundo em tuas mãos. Tens o mundo em tuas mãos, mas o mundo tem gente posicionada a favor da morte. Por isso, vem logo morar entre nós de novo. Traz o teu reino. É isso que ele quer dizer. Venha o teu reino, Senhor. Permite que nossos corações já te vejam e sem medo vão ao teu encontro. Permite que a gente veja logo esse teu reino da vida, não da morte. Concede-nos viver como pessoas salvas. Como é que vivem pessoas transformadas pela fé? Como é que vivem? Guia-nos por tua vontade. Tu vives e atuas perfeitamente. Vem logo, porque aqui tem muita morte, egoísmo, ganância. E guia-nos para a tua glória, para o teu reino, onde habita a justiça, a paz e a alegria, a fraternidade, a bondade.
a justiça amorosa, que traz vida e vida plena. Vem, Jesus Cristo, venha o teu reino, seja feito aqui na terra como no céu, como é no céu que tu queres, o novo mundo, a nova terra. O primeiro texto para o dia de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Vem lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história de como viviam os primeiros cristãos e cristãs na primeira comunidade, nas primeiras comunidades da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. E vamos ver como eles agiam. Ali, muitos desses até conheceram Jesus. Vamos ver como é que eles viviam. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição e grandiosa graça que estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras, casas, vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que então o distribuíam segundo a necessidade de cada pessoa. José, um levita que se convertera, que era natural da ilha de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa aquele que encoraja, vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos para ser distribuído conforme a necessidade das pessoas, como diz aqui. Foi o jeito que eles encontraram de viver a transformação na sua vida. A transformação da fé naquele que é o Deus do amor. Não é mais a maneira de viver dos romanos e dos judeus, cada um por si. Não. Eles fazem essa experiência comunista. Não no sentido de partido comunista, mas de ideal de que ninguém pode passar fome. Não existe neutralidade. Ou é o sistema romano, judeu, cada um por si, ou é o sistema do amor, que não aceita pessoas passando fome, passando carência. Como é que a gente faz isso hoje em dia? Existem maneiras de... Talvez não adiante você pegar um pouco que você tem e distribuir, mas pode viver com solidariedade. Não pode? Mas existem estruturas sociais que causam miséria e fome. E aí a fé nos posiciona, não é? Você pode ficar neutro,
você pode, como cristão, ficar neutro. Se você vê uma pessoa sendo agredida e machucada, você pode ficar neutro. Se ficar neutro, está do lado do que está ferindo e machucando. E o segundo texto é comprido, 28 versículos, então eu vou ler logo, tá? E inteiro. E se você quiser saber mais, você vai ter que olhar na Bíblia ou ler, ou olhar as minhas gravações das últimas 3 semanas que eu conto essa história toda. Isso aqui é a continuação do que eu vinha contando, que está na Bíblia, desde Gênesis 24 até o final do livro de Gênesis. Hoje é Gênesis 49, 1 a 28. Desculpe, eu esqueci de fazer o chá para hidratar a garganta que está seca, tá? Gênesis 49, 1 a 28. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se. Isso aqui é uma promessa para o reino de Israel futuro, aliás, que não aconteceu como o Jacó prevê aqui nessa promessa, tá? Era uma esperança dele. Ajuntem-se ao meu lado, meus filhos, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Os filhos do Jacó, tinham os nomes das tribos de Israel, digamos assim. O Jacó também tinha o nome de Israel, um apelido. Então os filhos dele, 12, têm os nomes dos estados, das tribos, das famílias que formam o reino de Israel. Então ele faz uma previsão aqui que com o tempo não vai dar certo. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz o seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, eu lhes honrou. Eles tinham esses conceitos, sei lá o que ele quer dizer com subiu à cama do seu pai. Turbulento como as águas, já não será superior, tá? Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Quando eu não entre no conselho deles, nem participe de suas assembleias, concorde com eles, porque em sua ira mataram homens a bel prazer, aleijaram bons, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja essa ira de vocês tão tremenda e a fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, eu os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Ó guerra, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá vai ser o nome da capital de Israel. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-la. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão, o cetro do reinado não se apartará de Judá. Judá foi invadida, muitas vezes destruída. Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto.
lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Tem que ler a Bíblia para entender que isso aqui realmente não vai acontecer desse jeito aqui. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, o nome de cada filho, Issacar, Zebulon, é deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Olhem lá, Israel, o mapa, e vejam esses nomes, os estados onde eles estão localizados. Tá? Ó Senhor, eu espero tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e perseguirá. A mesa de Asser é um estado. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera, árvore à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, Deus de seu pai, bênçãos de seu pai. Essas são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. É uma linguagem muito monárquica. É que, na verdade, isso aqui foi escrito já no tempo da monarquia. Isso é tipo assim, uma bênção à nação dita num culto, numa cerimônia. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhes pertencia. É a impressão que dá, né? Isso é uma bênção escrita para puxar o saco do reinado de Israel, que na verdade Deus diz: tenho que destruir Israel porque é imensamente pecadora e injusta com o povo pobre. Não faz justiça que Deus deseja. Ficou do lado do poder da ganância e não do lado do amor libertador de Deus Javé. A fé em Cristo nos posiciona no mundo, na política, na vida cotidiana e na vida social. A fé em Cristo posiciona nossa ação. Um bom dia, um abraço.